Num futuro próximo, o aquecimento global causou um enorme aumento no nível do mar e destruiu cidades em todo o mundo. Milhões de pessoas foram deslocadas e o clima agora está louco, causando fome global. Por isso os governos implementam o licenciamento da gravidez para combater a superpopulação. Para compensar isso, os cientistas criam uma série de robôs conhecidos como Mecha, que não exigem tantos recursos para sobreviver como os humanos. O inventor desses mechas é o professor Rob, que desmonta uma mecha feminina em uma conferência enquanto explica que os robôs são programados para reagir ao dano ou dor e lembrar de evitar a causa da dor como um ser humano. Infelizmente, isso não imita a emoção humana, o que leva Rob ao próximo passo e uma criança robô programada para amar seus pais. Este mecha será comercializado para casais que anseiam por uma criança, mas não consegue obter a licença para reproduzir. 20 meses após a apresentação, Henry e sua esposa Mônica visitam seu filho Martin no hospital. Martin foi diagnosticado com uma doença. Harry foi colocado em animação suspensa até que uma cura seja encontrada. O médico de Martin se preocupa com Mônica, que ainda espera por essa cura e muitas vezes vem ler para o filho. O médico aconselha Henry a ajudar Mônica a lidar com a dor que ela está suprimindo atualmente, esperando que isso ajude sua esposa a seguir em frente. Henry se inscreve no teste beta da Cybertronics e é escolhido por Rob para testar sua última invenção, uma criança mecha chamada David. Este robô é um protótipo de criança mecha programado para experimentar amor. Mônica fica brava com a ideia e briga com Henry, dizendo que ele está tentando substituir Martin, que ainda nem morreu. Mas Mônica finalmente percebe que precisa preencher um buraco em seu coração e tem uma grande necessidade de voltar a ser mãe, mesmo que seja de um robô mecha. Depois de ter convencido Mônica, Henry explica como funciona o protocolo de impressão. Uma vez que eles decidem ficar com David, eles podem optar por ativar seu imprinting, tornando David leal a eles apenas como uma criança normal que ama seus pais. A impressão é irreversível, significando que se o casal decidir devolver David, ele será descartado. Então é muito importante para eles não ativar a impressão até que eles tenham certeza. Mais tarde naquela noite, Mônica e Henry permitem que David entre no antigo quarto de Martin. David está ansioso para fazer seus pais felizes, mas Mônica lembra que ele não é real e fica nervosa, e ela acaba fechando a porta na cara dele quando ele pede que ela o vista. Na manhã seguinte, David observa Mônica preparar o café da manhã com pura curiosidade. Ele continua observando ela o resto do dia enquanto ela faz suas tarefas, não importa o quanto Mônica tente ignorar ele. Ao ficar muito frustrada, Mônica acaba guardando David no armário. Momentos depois, Mônica se sente culpada e deixa David sair, pede desculpa e diz que eles estão brincando de esconde-esconde. Isso faz com que David surpreenda Mônica no banheiro enquanto ela se alivia, pensando que ela está escondida lá. Durante o jantar, David observa seus pais comerem e fica tão fascinado por isso que ele finge beber de um copo vazio para imitar Henry. Depois copia a maneira como Mônica come macarrão. Isso faz David rir, o que assusta seus pais e todos riem juntos. Mais tarde, à noite, quando Mônica prepara David para dormir, ela finalmente cuida dele como se ele fosse seu filho verdadeiro. No entanto, isso também a lembra de Martin no hospital, fazendo-a chorar. Na manhã seguinte, Mônica decide iniciar o protocolo de imprinting, chegando a concordar com o fato de que ela precisa de David para lidar com a situação de Martin. Depois que ela terminar de dizer o código que vai desencadear o amor de David, o rosto do menino se suaviza e pela primeira vez ele chama Mônica de mamãe. À noite, Mônica se prepara alegremente para participar de um evento com Henry, mas Henry se preocupa com o carinho de Mônica por David, e lembra ela que David é um robô, mas Mônica vê David como um presente. Quando David vem se despedir, os pais sentem um cheiro e percebem que ele esgotou o perfume caro de Mônica. Para piorar a situação, David pergunta a Mônica se ela morrerá algum dia. Mônica confirma que ela vai, mas ela não quer que David fique sozinho. Então Mônica pega um velho urso robótico, chamado Ted, que costumava ser de Martin, e dá de presente para David para que ele possa ter companhia. Algum tempo depois, David mostra a Mônica que pode retransmitir o áudio de seu telefone ligando a ele mesmo em um alto-falante. A ligação vem de Henry, e Mônica recebe uma grande notícia. Alguns dias depois, Mônica chega em casa com Martin, que acordou de seu sono suspenso, e foi curado de sua doença rara. Com o passar dos dias, Martin trata David como um brinquedo, pedindo para ele quebrar coisas para ele, questionando como ele foi feito enquanto cutuca seu rosto. Quando questionado sobre a primeira coisa que ele lembra, David desenha um pássaro com penas saindo da cauda. Uma tarde, Martin pede a Mônica que leia Pinóquio para ele David, esperando secretamente provocar David com a história. No entanto, David fica fascinado com a ideia de um fantoche se transformar em um menino de verdade. Durante o almoço, Martin provoca David em um concurso de comida. Mônica e Henry entram em pânico, sabendo que o ato pode quebrar David, mas os meninos não ouvem os avisos e continuam comendo. No final, David para como um lado de seu rosto caindo, assustando a todos. Depois,
David é levado para reparos enquanto Mônica segura a mão dele. No entanto, ouvi-lo dizer que não dói a faz surtar. Vendo sua mãe preocupada sobre David deixa Martin com ciúmes. Então, quando eles vão para casa, ele engana David para secretamente cortar o cabelo de Mônica enquanto ela está dormindo, dizendo a ele que o amaria por isso. Inicialmente David se recusa, mas Martin o manipula até que ele concorde. Então David vai para o quarto dos pais cortar o cabelo da Mônica com uma tesoura, mas nesse momento a Mônica vira e quase se machuca pelas lâminas. Henry acorda quando Mônica grita e sacode David com raiva, exigindo saber o porquê. Ele fez isso até que Mônica o impediu. Alguns cabelos caem no chão e são encontrados por Ted. Algum tempo depois, enquanto eles preparam as coisas para a festa de aniversário de Martin, Henry tenta convencer Mônica que David não vale mais o risco, mas Mônica defende David dizendo que ele é apenas uma criança fazendo erros. Durante a festa, os amigos de Martin provocam David, cutucando sua pele sintética e usando uma faca para testar sua falta de dor. Isso aciona a programação de defesa de David, o que faz ele se esconder atrás de Martin, porque ele é o único humano com quem se sente seguro. Ele também começa a recuar, mas ele vai longe demais e acidentalmente arrasta Martin para o fundo da piscina. Os adultos vão rapidamente tirar Martin da água, enquanto David fica sozinho no fundo da piscina. Após este incidente, Mônica fica desconfiada de David, mas ela também encontra as lindas cartas que David escreve para ela, deixando-a dividida sobre como se sente sobre ele. Finalmente ela decide que não tem escolha e diz a David que eles farão uma viagem com ele. Ted e David estão felizes porque acham que vão passar o dia com a mãe. No dia seguinte, Mônica chora enquanto dirige até a Cybertronics para destruir David. No caminho ela muda de plano e dirige o carro para a floresta, onde David monta um piquenique sem suspeitar de nada. Mônica rapidamente o interrompe e finalmente diz que ela tem que deixá-lo para sempre. Devastado, David implora e pede desculpas por tudo o que fez. Ele também se pergunta se ele seria aceito de volta na família se ele se tornasse um menino de verdade como Pinóquio. Mônica não cede aos seus apelos e antes de sair, ela dá algum dinheiro a David e diz para ele não ser capturado por qualquer pessoa, especialmente pela Cybertronics. David se agarra a ela e não quer deixá-la ir, então Mônica tem que empurrá-lo para longe, surpreendendo os dois. Então ela se desculpa e vai embora, deixando David para observar o carro à distância. Enquanto isso, em Rouge City, um mecha chamado Joe é confortar emocionalmente sua cliente antes de passar a noite com ela, que é o trabalho dele. Depois, Joe percorre a cidade para encontrar seu próximo cliente em um hotel. O proprietário pede a Joe seu crachá de licença de operação enquanto um grupo anti-robô conhecido como Flash Fair está caçando mechas perdidos na cidade. Joe muda a cor do cabelo antes de ir para o quarto do cliente. Quando ele se senta na cama, ele fica chocado ao encontrá-la molhada de sangue e seu cliente está morto. Nesse momento um homem aparece na sala, confirmando que foi ele quem matou a mulher. Joe percebe que ele foi incriminado e imediatamente foge para se esconder em um beco, onde usa uma pequena lâmina para remover seu crachá de licença operacional para que ele não possa ser rastreado. Na floresta, David diz a Ted que ele quer encontrar a fada azul de Pinóquio para que ela o transforme em um menino de verdade. De repente, um caminhão de lixo passa para despejar peças de sucata, e toneladas de mechas abandonadas aparecem para vasculhar o lixo para se repararem. Enquanto David assiste sem acreditar no que está vendo, Joe também aparece, e há uma aeronave em forma de lua vindo atrás dele. Acontece que é o grupo Flash Fair, e os mechas imediatamente começam a fugir de medo enquanto são caçados. Este grupo sequestra mechas e os destrói em um show para provar sua campanha anti-robôs. Eles usam uma varredura em suas aeronaves para seguir os mechas, mas também há vários deles aparecendo na floresta montando motocicletas que começam a perseguir os mechas pela floresta, eventualmente entrando em uma cidade pequena. Esses caras disparam discos magnéticos para prender os robôs e alguns mechas infelizmente são capturados, mas David e Ted conseguem seguir alguns mechas até uma casa abandonada e encontram uma babá mecha, que se oferece para cuidar dele. Infelizmente os motoristas encontram a casa e derrubam a parede para capturá-los enquanto a aeronave pega Joe em uma gaiola. Na luta, David tenta segurar Ted, mas ele cai. Pelo menos um monte de galhos amortece sua queda, então ele se recupera rapidamente e persegue a aeronave. Mais tarde no show Flash Fair, Ted é recolhido pelos funcionários e jogado no Achados e Perdidos. No estádio a torcida aplaude enquanto mechas velhos e abandonados continuam sendo destruídos ao serem empurrados para dentro de canhões e atirados em fogo. David aterrorizado segura a mão de Joe, que fica surpreso com o seu toque. Enquanto isso Ted consegue sair dos Achados e Perdidos e encontra David em uma gaiola. Naquele momento, uma menininha pega Ted e vê David, pensando que ele é um menino de verdade. Então a menina se aproxima do pai, que é um dos programadores do programa, e o homem fica perturbado ao saber que um menino está entre os mechas. Então o pai da menina se aproxima de David e usa um raio-x portátil para ter certeza de que David é um robô.
O pai fica chocado e fascinado pelo sistema avançado de David, mas o showrunner não acha graça e uma discussão começa enquanto David observa a Baba Mecha ser mergulhada em ácido como parte de um jogo. O showrunner insiste em colocar David no programa também, ignorando as explicações do programador sobre o quão valioso David é. Então o showrunner leva David, e como ele está segurando a mão de Joe por segurança, ambos são arrastados para o campo e para dentro a armadilha ácida. Enquanto o showrunner apresenta David para a multidão, ele também fala sobre como a criança mexe insulta a população humana. Porém a multidão fica em silêncio porque não está acostumada a ver crianças no programa e agora elas se sentem em conflito. De repente, o ácido cai nos ombros de David, fazendo-o gritar e chorar de medo. Isso convence a multidão de que David é uma criança de verdade e eles estão tão horrorizados que se voltam contra o showrunner, jogando coisas nele enquanto o pai da garota ordena os guardas para libertar David e Joe pouco antes do início do motim, permitindo que a dupla escapasse com segurança. No escritório de Rob há várias fotos de David crescendo e é revelado que ele foi projetado após a morte do filho de Rob. Uma equipe chega para relatar que David foi flagrado no Flash e eles garantem a Rob que o Mesh está bem. De volta à floresta, David e Ted congelam quando de repente veem a lua. Pensando que é o avião da Flash Fair, eles seguem um caminho diferente. David compartilha com Joe seu desejo de encontrar a fada azul. Joe diz que a maioria das mulheres pode ser encontrada em Rouge City e eles concordam em ir para lá juntos. Primeiro eles precisam de uma carona, então Joe encontra um grupo de adolescentes e usa uma caneta de holograma para manipulá-los, prometendo muitas mulheres Mesh em seu futuro. Os meninos dão uma carona para eles, e assim que chegam à cidade, Joe leva David para um tour, ensinando sobre as luzes piscantes e as formas estranhas de edifícios. David fica fascinado com a estátua de um anjo porque pensa que é a fada azul e tenta entrar na igreja, mas Joe o leva embora. Eventualmente, eles se encontram com o Doutor Saber, um programa que serve como uma enciclopédia onisciente. Usando o dinheiro que Mônica lhe deu, David aprende com o Doutor Saber que a fada azul está no fim do mundo. Essa informação vem de uma citação de Rob. Joe não gosta porque sabe que os mechas que vão até o fim do mundo nunca mais voltam. Então ele tenta explicar a David que os humanos odeiam robôs. No entanto, David insiste que Mônica irá amá-lo se ele for um menino de verdade. Quando eles saem da loja do Doutor Saber, os policiais os encontram e prendem Joe, ainda pensando que ele matou a mulher. No hotel, curioso, David fica no banco do motorista do helicóptero e liga-o, mas obviamente ele não consegue controlá-lo e causa um enorme caos pela cidade, quebrando coisas e quase atingindo pessoas. Enquanto os cidadãos fogem em pânico, Joe usa a distração para escapar da polícia e se reunir com David. Joe salta para dentro do helicóptero, assumindo os controles para pilotar o veículo suavemente e escapar com segurança. Algumas horas depois eles chegam ao deserto que antes era Manhattan, que Joe chama de o lugar onde os leões choram. Depois dos problemas com o aumento do nível do mar, os pedaços restantes da cidade são deixados em ruínas e submersos. David encontra um monte de estátuas de leões com água escorrendo da boca, o que o lembra da citação de Joe. Vendo isso como um sinal, eles pousam o helicóptero no prédio próximo aos leões. Então David e Joe procuram o Professor Rob. David encontra uma porta com uma citação de conto de fadas e atravessa, encontrando uma cadeira com alguém nela. Quando se vira, David fica chocado ao encontrar uma criança que se parece exatamente com ele. Outro David simplesmente sorri e o convida para ler com ele, dizendo que ele é real, mas o primeiro David acha que esse outro clone vai substituí-lo, e começa a gritar dizendo, "Ela é minha", referindo-se à sua mãe. Furioso, David pega uma lâmpada e golpeia a cabeça do seu clone. Joe, aterrorizado, vai embora enquanto David continua atacando seu clone, gritando que ele é especial e único. Naquele momento o Professor Rob aparece para detê-lo e garante a David que ele é um menino de verdade, alegando que ele é sua própria fada azul. As pistas do Doutor Saber sobre como encontrar a fada azul foram feitas explicitamente para levar David ao Professor Rob, e a jornada também testou a motivação de David para ver se ela era forte o suficiente para fazê-lo perseguir um sonho desconhecido, que outros mechas não conseguem realizar. Rob sai do escritório para reunir sua equipe, deixando David pensando no fato de sua jornada ter sido parte do projeto de outra pessoa. Depois, David entra em outra sala, onde encontra vários outros mechas que se parecem com ele, incluindo um que ainda está aberto. Ele se aproxima de uma janela e vê o pássaro que lembra como sua primeira lembrança, que na verdade é uma estátua fora do escritório. Na sala há várias caixas com clones de David e suas contrapartes femininas são produzidas em massa para serem vendidas. Percebendo que nunca foi único,
David vai até o lado de fora e cai na água enquanto Joe assiste do helicóptero. Debaixo d'água, um monte de peixes carrega David até que ele caia diante de algo que chama sua atenção. David estende a mão, mas Joe encontra primeiro e o puxa usando o braço estendido do helicóptero. Assim que ele sai, David percebe que encontrou a fada azul debaixo d'água. Infelizmente, antes que eles possam ir, Joe é subitamente magnetizado por um helicóptero da polícia. Antes de ser levado, Joe pede a David que assim que ele se tornar um garoto de verdade fale dele às moças. Depois ele ativa o modo submarino do helicóptero e dá adeus a David, que logo se despede dele, dizendo adeus. Determinado a encontrar a fada azul, David pilota o helicóptero transformado em submarino por um parque abandonado com Ted ao lado dele. Eles assistem a todas as atrações que representam contos de fadas e eventualmente descobrem Pinóquio. Ele segue até, finalmente, encontrar a estátua da fada azul. Naquele momento, a roda gigante cai em cima do helicóptero, prendendo-os. David não se importa, ele só tem olhos para a fada azul e implora que ela faça dele um menino de verdade. No entanto, a fada não responde, e os anos passam, com David ainda preso lá, nunca perdendo a esperança, mesmo quando as luzes começam a apagar. 2000 anos depois, o mundo está repleto de gelo e neve, e não existem mais humanos na Terra por muito tempo. Um dia, uma nave alienígena aparece e voa por Manhattan enquanto eles colonizam o planeta. Lá eles movem o helicóptero de David, encontrando ele e Ted no gelo. Eles rapidamente o reativam e David começa a ter uma convulsão antes de perceber a fada azul na frente dele. Ele imediatamente sai do helicóptero e se aproxima da estátua congelada enquanto as criaturas alienígenas o observam. Então ele toca a fada azul, fazendo-a quebrar na frente dele. Os alienígenas usam essa chance para escanear a memória de David para entender melhor o planeta, e de repente David se vê sentado à mesa da casa de Mônica. A casa parece exatamente do jeito que ele se lembra, e David procura ansiosamente por Mônica, mas é uma voz diferente que responde. David fica surpreso ao encontrar a fada azul viva e conversando com ela pede que o transforme em um menino de verdade, mas ela admite que não pode fazer isso. Os alienígenas usam a fada azul para falar com David, informando de que Mônica se foi e a fada também não pode reanimá-la. Porque já se passaram 2000 anos, eles explicam a David que para trazer alguém de voltar precisam ter alguma parte do seu corpo, como um osso ou uma unha. Enquanto David chora, Ted se aproxima dele para lembrá-lo da época em que ele cortou o cabelo de Mônica e revela que manteve a mesma mecha de cabelo guardado, o que significa que os alienígenas agora poderiam trazer de volta sua mãe. David vai para seu antigo quarto e se lembra com carinho de seu amigo Joe enquanto Ted se conserta. Nesse momento eles veem uma figura na porta e pensam que é a Mônica, mas na verdade é um alienígena que confessa ser fascinado pelos humanos. Ele deseja trazer a humanidade de volta usando traços orgânicos para cloná-los, mas, infelizmente, todas as suas tentativas falharam até agora porque os clones vivem apenas um dia. Isso também acontecerá se eles trouxerem Mônica de volta. David ainda mantém a esperança de que Mônica seja especial, como ele dure para sempre, como ele fez enquanto estava preso no helicóptero. Então ele vai procurá-la. Ele a encontra em seu quarto e começa a chorar enquanto tira o cabelo do rosto. Nesse momento Mônica acorda e cumprimenta David com um sorriso caloroso. Agora, por um dia, David e Mônica podem passar algum tempo juntos. David feliz mostra a Mônica pinturas da sua jornada. Eles brincam de esconde-esconde e comemoram seu aniversário também. Quando as luzes do lado de fora escurecem, David coloca Mônica na cama, preocupado que ela não acorde. De repente, Mônica diz a ele que o ama, o que faz David sorrir em um misto de tristeza e alegria. Então ele decide dormir ao lado dela, alcançando seus sonhos pela primeira vez na vida.